que isso aqui tá sendo um tema que tá falando tanto no seu coração ultimamente aí, cara, de Deus? Cara, eu vivo o que eu vivo, de ser, vamos dizer assim, um pregador do evangelho, um evangelista, há basicamente 12 anos. Nos últimos 6 foram os anos mais especiais, né? Foram os anos que as coisas ficaram públicas, apareceram para mais pessoas. E quando a gente começou, que foi o canal do YouTube, eu me lembro que nosso crescimento foi muito rápido, assim, foi muito acelerado. Depois ele alcançou um crescimento orgânico que era muito semelhante mês a mês. E agora, nesse último mês, a gente chegou na última esquina para alcançar aqueles 10 milhões de inscritos. E vai chegar agora, chega esse mês. Legal. E aí, cara, quando eu vi esse resultado, eu fiquei pensando o seguinte, cara, agora, vamos dizer assim, que há uma próxima meta para ter um reconhecimento do YouTube, alguma coisa assim significativa, agora é 5 vezes mais, que é 50 milhões. Quer dizer, eu demorei 6 anos para chegar em 10 milhões. Uma conta básica, se fosse 5 ao invés de 6, a gente tá falando de mais 25 anos pela frente para poder chegar crescendo igual nos 50 milhões. E eu entendi algumas coisas. Primeiro, meu objetivo não pode ser isso, porque isso é muito perigoso. E por que é perigoso? Porque se o meu objetivo principal fosse os 10 milhões, então significa que agora eu poderia tirar o pé de tudo, poderia baixar a frequência de tudo aquilo que eu tô fazendo e relaxar. E foi isso que o Senhor me pegou. Se o meu propósito era os 10 milhões, eu alcancei. Mas o meu propósito não é os 10 milhões. O meu propósito são as pessoas que são alcançadas por essa palavra. Então, cara, durante esse mês o Senhor pegou muito comigo. Falou muito sobre futuro, sobre as visões sobre o futuro, mas me fez entender algumas coisas, por exemplo, que esse caminho de muitas coisas dando certo foram tirando de mim hábitos que eram muito poderosos e muito saudáveis. Por exemplo, essa semana agora que passou, eu estava preparando uma mensagem chamada A Oração que Acalma a Alma. Esse é o nome da mensagem. E aí, cara, enquanto eu preparava essa mensagem, que é sobre oração, o Senhor falou no meu coração: aonde é o teu quarto de oração na casa que você mora hoje? E a resposta é: não tem. Só que daí quando eu disse isso, obviamente a gente lembra das coisas, né? Que tinha antes. Quando eu casei com a minha esposa, a gente foi morar numa kitnet. Dessa kitnet a gente foi para um apartamento que era basicamente o tamanho da kitnet, mas a gente falou: o dia que a gente tiver uma casa, a gente vai ter um quarto de oração. Então a gente fez uma casa que é muito menor do que o lugar que nós moramos hoje, e a gente colocou um quarto de oração lá. E a pergunta é: por que agora, na casa que deveria ter mais espaço para ter um quarto de oração maior e melhor, por que agora não tem? E aí, cara, a resposta ela é dolorida, porque ela pega exatamente no ponto aonde a gente esfria. Na época daquela casa, eu precisava muito mais de Deus para as coisas que eu estava fazendo do que basicamente agora, onde as coisas já estão dando muito certo. Então, por exemplo, eu me lembro que quando eu estava construindo essa casa, eu marquei com um tijolo aonde era o quarto de oração, e eu subia lá naquele lugar para orar, e tinha uma vizinha do lado de trás que depois que a casa ficou pronta, ela falou para minha mãe: olha, tô tão feliz de ver essa casa pronta porque eu vi o Dave milhares de vezes orando aí. Sabe? E aí, cara, o que o Senhor me fez entender é que aquilo que é maravilhoso na nossa vida, aquilo que nos traz essa tranquilidade, ela também é muito perigosa porque ela rouba a coisa principal da vida com Deus, que é dependência, sabe? Então, cara, eu mandei pra minha esposa: aonde a gente ora na nossa casa hoje? E ela disse: olha, eu oro dentro do closet e tu ora dentro do escritório. Eu falei: por que a gente não tem um quarto? Resumindo, cara, eu fiquei a noite toda com aquilo na cabeça, acordei, Deus me deu uma ideia, uma mudança de paradigma que a gente vai fazer dentro da nossa casa. E isso é justamente o texto que eu mandei pra você. Volta no início. Lembra das primeiras obras, porque foram as primeiras obras que te trouxeram onde você tá. Era aquela essência que fez a semeadura frutificar e você viver o que você vive hoje. Então, se você perde exatamente o que foi a força motriz de te trazer aonde você chegou, significa que você está fadado a perder exatamente tudo o que foi construído. Porque é a essência que nos garante. Então, cara, esse mês foi um mês muito pedagógico de Deus comigo. Por isso que eu falei pra você: cara, é sobre não perder o coração, não importa a estação da vida que você tá. Trocando em miúdos, nunca chamar o extraordinário de comum.
Porque aí você começa a ficar perigoso. Quando você começa a achar que tudo é normal e você não vê o todo, você não vê a realidade de todo mundo, aí a gente começa a ficar perigoso, sabe? Você se acostuma com o milagre. E aí você não é mais grato na mesma perspectiva, na mesma proporção. E aí as coisas começam a perder o controle de maneira muito significativa. Cara, você falou sobre dependência, né? E eu tenho visto que uma grande forma de Deus nos fazer sentir um pouco do que ele sente, talvez seja através da paternidade, da maternidade, da construção da família, né? Então, por exemplo, teve um dia que eu estava fazendo reunião aqui com clientes muito importantes. E aí tinha outras pessoas que chegaram para fazer reunião, que estavam esperando terminar essa, para conversar com eles, e aí de repente deu um horário de buscar a Sofia na escola, e aí eu falei, meu Deus, o que eu faço? Cara, eu preciso ir. Prioridade, conversei com eles ali, precisei sair dessa reunião, coloquei outra pessoa para me ajudar a tocar essa outra reunião, fui pegar a Sofia na escola, falei, 1h30 para chegar, peguei ela na escola. Primeira coisa que ela fala, cadê minha chupeta e minha naninha? Cadê a mamãe? Falo, meu Deus! E aí nesse momento, você entende, por exemplo, que você precisa amar sem esperar isso em troca, ou até sabendo que você muitas vezes não vai ser correspondido. E Deus deve sentir isso com a gente o tempo todo, né? Vai lá, Jesus faz tudo por nós, a gente vai, vacila com ele e ele continua nos amando. Então eu vejo que a paternidade tem ensinado muito. E aí quando a gente fala de dependência, eu uso a mesma analogia. Eu sou uma criança, eu dependo do meu pai. Eu dependo, ele me dá a provisão, ele me protege, ele me dá o teto, a comida. Aí eu cresço, começo a ganhar dinheiro, moro sozinho. Eu não sinto mais uma dependência do meu pai nesse momento. Então, eu entendo a nossa lógica de que no momento que a gente entende que a gente é maior do que Deus, ou no momento que eu entendo que eu não sou dependente e tudo depende da força do meu braço, eu posso começar a me desviar. Mas, genuinamente, eu tenho um desafio de me sentir dependente de Deus, né? Mas eu sei que eu preciso. Então é o sentir contra o saber. E eu sei que eu preciso, eu sei, não tenho nenhuma dúvida. Só que na realidade tem um momento que eu falo, não, mas eu não preciso. E tem um momento que eu falo, não, eu preciso. Então assim, a pergunta para você, que você falou sobre dependência com uma das chaves aqui é, cara, como que eu mantenho a dependência de Deus no meu coração, na minha vontade, na minha emoção, além da razão, da lógica, do saber que eu preciso? Cara, algumas coisas na vida com Deus são exercícios de disciplina. Assim como, por exemplo, ler a Bíblia, orar, são exercícios de disciplina que você precisa resgatar os fundamentos que tornam aquilo necessário. Quando você toma a decisão por Jesus, você confessa algumas coisas. Você confessa que você é falho e pecador, ou seja, que você é imperfeito. Você reconhece que Ele é o Salvador da sua vida, que você precisa de alguém para te resgatar e que o penhor dessa salvação foi o próprio Filho de Deus na cruz do Calvário. Ou seja, no começo você está dizendo de maneira clara para todo mundo, eu dependo dele, certo? Eu dependo dele, se não for ele eu não sou salvo, se não for ele eu não alcanço, se não for ele eu não vou chegar, pronto. Quando a gente começa a caminhar na nossa fé com o Senhor, a gente começa a ter essas maturidades desenvolvidas. Então, a gente pensa sobre assuntos diferentes, a gente começa a olhar o mundo de uma perspectiva mais assertiva, certo? Agora, por que precisamos continuar sendo dependentes se agora a nossa cosmovisão de mundo ela já melhorou? A gente já aprimorou nossa perspectiva. Simplesmente pelo fato de que o que você sabe é limitado ao segundo de agora e nada o que vem pra frente. Então, quando eu digo que eu preciso depender do Senhor, é porque o controle que eu tenho da minha vida acabou de passar, foram os segundos atrás. Os que vêm pela frente, eu não tenho controle nenhum. Então, você não sabe sobre o futuro, você não sabe sobre o que Deus tem efetivamente para você ao longo do prazo. E você só consegue seguir alinhado nesse plano, nesse trilho que é a vontade de Deus, quando você se mantém dependente dele. Então, todos os dias a nossa oração é, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Qual é o teu plano? O que eu posso fazer que é algo que contribua para aquilo que o Senhor tem para mim? E a questão disso tudo é, quando nós perdemos a dependência, a gente perde a sensibilidade. Então a gente pensa que a gente tem um controle sobre tudo, que está tudo dando certo, então aparentemente Deus está conosco. E aí é o dia que tudo fica perigoso demais.
Porque daí você para de depender de quem sabe exatamente o que você precisa. Então, não é sobre o fato de você, quando analisa de maneira pedagógica, por exemplo, o meu filho, um ainda pede para que eu vá lá no banheiro e ajude ele. O outro já está dizendo para mim que ele não quer mais. Certo? Então, dentro desse limiar de coisas óbvias, a nossa maturidade já nos diz coisas que, por exemplo, olha, isso você precisa e isso você não precisa. Mas quando você olha para o todo, você vai dizer, não, mesmo que eu não precise, é importante ter ele comigo. Mesmo que eu aparentemente saiba o certo a se fazer, é importante ter ele comigo. Por quê? Porque tem coisas que fogem do nosso controle. E que a gente precisa da visão de Deus, por exemplo, junto conosco. Eu estava agora no outro podcast e uma das coisas que eu vivi com o Senhor foi... Eu estava dentro de um lugar para comprar um imóvel que era para a nossa associação. Alguém ligou, disse que ia pagar. Então, cara, isso aí é Deus falando. Não parece que é Deus falando? Sim. Pô, eu tô no lugar, o telefone toca, o cara disse que vai pagar. É Deus. Só que quando eu tô descendo, o Senhor fala no meu coração, você não vai me perguntar nada? E aí, cara, eu vou, oro, peço para que o Senhor me responda. Deus não fala nada comigo, eu decido não comprar porque Deus não falou. 8 meses depois, o cara que disse que havia me dado tem todos os bens penhorados pela justiça por conta de problemas com a justiça. Cara, se eu tivesse ido pelo óbvio, pelo prático, eu ia dizer, cara, é Deus no negócio. Por quê? Parece que tá dando tudo certo demais. Só que se eu não perguntasse pro Senhor, eu teria cometido uma decisão muito errada.